Exames e cirurgia plástica. Quais exames pré-operatórios você deveria fazer para fazer uma cirurgia plástica segura? Então nesse vídeo eu vou falar detalhadamente o básico, médio e avançado de quais exames você deve estar fazendo se preparando para a cirurgia plástica ideal. Sou João Maximiliano, sou cirurgião plástico. Quem ainda não nos segue, acompanha o canal, clica, curte, compartilha com a amiga, dá uma ajuda aí, porque nos favorece e nos ajuda a estar sempre produzindo conteúdo útil, informativo e adequado para vocês. Vamos do básico ao avançado. Pessoal, vocês entendem que no mundo, quando a gente pensa em medicina no geral, uma paciente de 45 anos não precisaria fazer nenhum exame para fazer uma cirurgia? Exatamente isso que está nos livros. Mas quando a gente pensa em cirurgia plástica, a gente não está pensando num livro, a gente está pensando numa pessoa, num ser humano. Então eu sempre falo que aqui na clínica a gente está em busca do menos de 1%. É literalmente estar procurando aquela coisa extra do extra para prevenir e evitar uma complicação mesmo numa paciente saudável. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que estar fazendo um perfil de exames. E outra coisa básica da medicina é nunca peça um exame que você não sabe o que ver nele. Então, dito isso, quando a gente vai para alta performance, para excelência em cirurgia plástica, a gente precisa ter uma rede de apoio, uma equipe que nos ajude a estar não só selecionando os exames, como estar analisando esses exames. Vamos lá do básico, como falei, básico, médio, avançado. O básico começa com um exame de sangue. Então, dentro desse exame de sangue, existem vários pedidos que os profissionais que vocês contratarem vão estar pedindo para vocês. Mas ninguém pode estar indo para uma cirurgia plástica sem um exame de sangue. É o básico do básico, onde vai estar vendo o perfil sanguíneo da paciente, possíveis problemas de coagulação e também sabendo se está com anemia, se não está, uma vez que pode sempre ter um risco de sangramento na cirurgia. A gente tem que estar muito claro do nível sanguíneo da paciente. Quando a gente passa para outros exames básicos, é ver pulmão e coração. Então tem que fazer um raio-x de tórax e um eletrocardiograma de repouso. Se tem qualquer problema ou risco cardíaco, a gente já tem que aprofundar um pouco mais essa investigação. Eventualmente fazer um ecocardio ou um eletrocardiograma de esforço. Quando a gente pensa já nesse intermediário, do ponto de vista cardiológico, a gente tem que ter um médico clínico e não mais o cirurgião plástico analisando esse exame. Por isso aqui na clínica a gente tem um cardiologista, que eu brinco que é o nosso zagueiro. Por que zagueiro? Porque ele não está ali para agendar cirurgias, ele está para nos ajudar a cancelar cirurgias. Exatamente isso, onde ele está nos ajudando a prevenir possíveis complicações, ajudando não só a nossa equipe, como a própria paciente a chegar no seu momento certo. Então ele está analisando esses exames todos, não só os que eu falei agora, mas os que eu vou falar na sequência, e ajudando a gente estar seguro que ela está indo para a cirurgia. Então fiquem atentos sempre às equipes que têm um atendimento multidisciplinar, porque isso vai estar gerando valor para vocês terem uma cirurgia mais segura. Passado isso, a gente sempre vai para dois ramos bem específicos de exame, da mama e do contorno corporal. Quando a gente pensa em mama, a gente tem que estar com um rastreio mamário para toda. Não façam uma cirurgia de mama sem esses dois exames, uma ecografia mamária e uma mamografia. Existe um perfil de exame que é a ecografia, que é mais para pacientes jovens, a mamografia para pacientes com a idade um pouco mais avançada. Sempre façam os dois, porque na dúvida vocês já têm o tirateima do outro exame. Então não façam cirurgia de mama. Caso tenha uma prótese que tem um potencial de estar rompida, ou alguma alteração mais específica na mama, a gente vai ter que evoluir para uma ressonância magnética. Dessa forma, vocês têm que ter com um especialista de cirurgia mamária e muitas vezes com uma rede de apoio de um mastologista que esteja ajudando o cirurgião plástico, que tem seu foco, sua especialidade, para determinar o resultado desse exame com um especialista de doenças da mama, que é o mastologista. Então vocês vão entendendo que à medida que os exames vão vindo, a rede de apoio vai aumentando. E o cirurgião de vocês, o cirurgião plástico, tem que estar pronto para saber o que pedir, para entender a resposta e inclusive ter as pessoas para apoiar ele nessa decisão. Quando a gente vai para a lipoaspiração em contorno corporal, é fundamental a ecografia da parede abdominal. Não é a ecografia abdominal, a gente não está querendo ver a vesícula, o fígado, o baço da paciente. A gente está querendo ver a parede, o reto abdominal, a musculatura abdominal, para estar vendo se tem algum defeito na parede
hérnias. As hérnias nada mais são que um buraco na parede abdominal de vocês, onde tem uma comunicação entre a parte interna do abdômen com a parte externa, então ela precisa ser reparada, é obrigatório reparar na cirurgia, isso quando vai fazer uma lipoaspiração. Ou a diástase, quão afastado a diastase, diástase, quão afastados os músculos retos abdominais estão. Como vocês viram no outro vídeo, o LPF nos dá um suporte até 3 centímetros, onde pode vir a fechar essa diástase com o próprio exercício sem uma costura, mas quando está mais de 3 centímetros já é uma indicação de costura. Claro que o paciente, o corpo é de vocês, vocês podem optar em não costurar essa musculatura, mas já está indicado porque nem o LPF nem outra coisa vai conseguir ter uma regressão completa. Fez uma ecografia da parede abdominal, deu mais que 3 centímetros de afastamento, já sabe que tem que fazer algum reparo para ter mais cintura, para corrigir essa diástase. E claro que quando a musculatura está afastada, a gente corrige, ajuda a cinturar o abdômen. Com base em todos esses exames básicos, a gente ainda tem mais um para segurança, que é ecodoppler de membros inferiores. Faz parte aqui da rotina na clínica a gente pedir esse exame. E ele serve para quê? Para a gente estar avaliando possíveis tromboses de membros inferiores, êmbolos antigos, e estar prevenindo e reduzindo o risco de embolia durante a cirurgia. Sempre lembrando, uma dica para o pessoal que mora fora do país e quer vir operar aqui no Brasil: cirurgias que vão ser feitas aqui no Brasil e a paciente pegar um voo de mais de 6, 8 horas, é super importante que ela chegue no Brasil 4, 5 dias antes, para estar restabelecendo esse fluxo de sangue dos membros inferiores. Mesmo que venha de classe executiva, existe essa síndrome da compressão da perna por causa do avião. Viagens de mais 6, 8 horas é bom chegar 4, 5 dias antes aqui, pelo menos no Brasil. Ao longo do voo, mais uma dica, dê encaminhadas de 2 em 2 horas para estar restabelecendo. E quando chegar aqui, claro, fundamental, mais do que nunca, um ecodoppler de membros inferiores para ver se toda a circulação está adequada. Para quem não sabe, trombo, trombose, embolismo, nada mais é, trazendo bem para o leigo, que uma bola de sangue que fica grudada nas pernas e ela pode se soltar, deixando de ser um trombo, que é quando ela está trancada, se tornando um êmbolo, e ela navegar na circulação e chegando no pulmão, literalmente entupindo o pulmão, que é uma esponja, e literalmente obstruindo a possibilidade de chegar sangue, chegar oxigênio numa grande área do pulmão, trazendo obviamente os riscos de saúde. Pessoal, isso é um geral dos exames para cirurgia plástica. Acho que hoje vocês saem desse vídeo muito mais preparadas e com um entendimento muito maior do que pedir, do entender a decisão do cirurgião plástico de vocês e das condutas que tem que ter com cada resultado. Acompanhe aí para mais vídeos educativos sobre cirurgia plástica.